minhas bonitas, tudo certo? Posso entrar assim com essa cara inchada, de comemorar pelo menos, né? Com mais um lançamento. Eu ia dizer que é o último do ano, mas não sei, talvez. Finalmente estamos concluindo esta leva de pincéis em 2000. Eu vou te contar depois o sufoco da história que foi fazer uma importação em plena uma pandemia, mas enfim, gente, hoje eu vim comemorar e apresentar pra vocês os nossos lançamentos da linha de pincéis da LF Pro. Pra quem não sabe, os pincéis sempre foram o nosso carro-chefe na empresa. Nós começamos e mantivemos a empresa durante muitos anos apenas com um kit de pincel e depois a gente foi aprimorando para outros kits. Hoje a gente tem a ideia de trazer apenas pincéis individuais, além dos kits já existentes, que é o kit profissional com os 12 pincéis, que é o kit completo, e o nosso kit Áurea, que é um kit focado em efeitos de olhos, né? Devido ao cenário, aumento do dólar, são produtos que são feitos fora do país, enfim, a gente achou também que o mercado pedia mais por produtos individuais, para que tu tenha total liberdade de escolher de acordo com a tua habilidade ou com o teu estilo de maquiagem, né? Então a gente já veio nos últimos meses trazendo esses lançamentos para vocês, muito pincel de pele, com cerdas muito especiais, e hoje a gente vai finalizar essa primeira leva dos lançamentos de pincéis. Vamos lá? Os pincéis de pele, na verdade, eles foram eles foram ganhando muito espaço nos últimos anos, porque eu vim de uma outra doutrina da maquiagem, né, onde a gente valorizava muito olhos, muitas cores, muitos efeitos, né, e com o tempo o pessoal foi entendendo realmente que a beleza da pele na construção da maquiagem é que faz o resultado final ser de excelência ou não, né? E aí que a procura por esse tipo de produto foi crescendo muito. E eu, como maquiadora, tinha uma preocupação muito grande na construção das cerdas, não só nos desenhos dos pincéis, né? E foi aí que a gente criou o kit Amaryllis há uns anos atrás. Esse kit foi descontinuado e nos últimos meses eu vim trazendo nesses lançamentos individuais pincéis que estavam no kit Amaryllis. Sim, então a gente já lançou o CS15, que era um dos queridinhos do kit Amaryllis, assim como o CS14, que foi recorde de vendas nessa primeira leva dos pincéis individuais. Mas ainda faltava então o CS13 e o CS16, né? Pois então, CS13. Esse aqui era o pincel que vocês mais pediam para ser vendido individualmente, que é esse do corte diagonal. Vocês pediam muito para vender individualmente, muita gente se acerta muito com esse formato anatômico, né? Ele tem as cerdas de alto polimento, como todos os nossos pincéis, com foco em produtos cremosos, né? Os pincéis do kit Amaryllis vieram com mais polimento, então valeu a pena esperar, tá, gente? O que vocês vão sentir, tá? Que quando vocês pegam eles, quem já comprou sabe, né? A impressão que dá é que a cerda tá mais macia. Quando tu passa a mão, tu tem a impressão de que tem mais cerdas, de que eles estão mais densos. Na verdade, quantidade de cerda e tratamento, nada mudou. O que mudou foi o polimento. Antes eles eram pincéis polidos, hoje eles são altamente polidos. O que ele faz na pele, tá? Assim como o CS14 e o CS15, tu vai conseguir espalhar a base muito mais rápido com ele, e no super zoom tu percebe que ele não risca a pele e já dá um efeito de polimento mesmo, como se tu tivesse lustrado a base para que ela tenha um efeito mais profissional. Ele facilita muito esse processo, esse corte diagonal, então é bem uma questão de gosto, tá, gente? Porque a gente não alterou as cerdas do CS14, do CS15 e do CS16 também, nem do CS13, eles têm as mesmas cerdas, o que muda é uma questão de gosto em relação à anatomia do pincel, tá? Tem gente que se acerta muito bem com esse corte, tem gente que gosta de usar ele para fazer contorno molhado, enfim, ou até usar blush cremoso. Eu gosto muito também, mas eu acabo sempre usando esses pincéis mais fartos para facilitar a aplicação da base. Então, de volta, CS13. Ai, prevejo que esgotará. Ai, não sei, não vou fazer terrorismo. O CS16 é o pincel mais tradicional de base de corte reto, tá? Ele tem bem menos densidade, ó. Esse aqui é o 14, tá? Ele tem bem menos densidade, o mesmo corte, o mesmo polimento também. E ele é pra quem precisa de mais precisão. Ele também é um pincel para produtos cremosos, para base. Eu, durante muitos anos, eu só usava este tipo de pincel para aplicar base. Depois que eu fui me aprimorando e fui entendendo que eu gostava de mais densidade, enfim. Tem gente que gosta muito de aplicar a base com a esponjinha e vir com esse pincel para fazer o acabamento de polimento. Usei ele apenas para polir a pele. Polir a pele, como eu fui polida agora.
porque aproveita desse material da cerda pra fazer o acabamento depois da esponjinha, já que a esponjinha não tem o poder de polir a pele, né? Tu só consegue depositar, espalhar produto, mas ela não faz o polimento. Então muita gente usa ele pós-esponjinha. Esse tamanho, como eu disse pra vocês, também é uma questão de gosto. Eu gosto de usar pincéis menores pra fazer apenas o polimento. Fica aqui então pra vocês, pra quem tava com saudade do CS16. Então agora, gente, o kit Amaryllis está completo, tá? Os meus estão sujos, obviamente, porque estão em uso. Esse aqui era o kit Amaryllis, então, tá? Deixa eu botar eles na ordem. 13, 14, 15 e 16. Esse aqui era o nosso kit Amaryllis hoje, então. Estão todos de volta, vendidos individualmente, com uma qualidade que vai te surpreender ainda mais pra quem já era apaixonado pelo kit Amaryllis. Muita gente sofreu quando eu descontinuei o kit Amaryllis, mas foi melhor, gente. Eu descontinuei o kit porque hoje, nesse cenário que a gente vive, o kit ia estar num preço absurdo, assim, e eu quero trazer preços justos pra vocês. Então, descontinuar o kit e trazer ele individualmente foi a melhor escolha, e eu espero mesmo que quem tava com saudade aqui fique feliz junto comigo. Agora eu vou mostrar pra vocês dois pincéis muito especiais que me deram muito trabalho. Não só pra desenvolver, mas pra entender um pouco o que eu esperava desse pincel, tá? Esse ele é um pincel de cerdas, depois eu vou mostrar já, tá? Esse aqui é o CS30, ele tem esse formato super anatômico, super maquiadores, eu sei que vocês vão amar esse pincel, eu sei que vocês estavam esperando por ele. Ele é menor em uma ponta, maior em outra, ele tem uma leve angulação, vocês já vão entender o porquê. Este pincel não tem polimento, ele tem apenas uma intensidade de tratamento, e foi aí a minha dificuldade, porque eu queria um produto que funcionasse no seco e no cremoso, sem riscar nenhum dos dois. E ele é um produto de marcação, por isso que ele tem esse formato. Ele é perfeito para marcar maçãs do rosto, para quem gosta de fazer aquele truque de levantar bem as maçãs. No take eu tô usando o produto seco, olha como ele entrega intensidade, justamente porque ele não tem polimento, então tu consegue fazer as marcações mesmo com um produto seco. Precisa de fazer um pré-contorno para depois vir com uma marcação mais esfumada por cima. Ele também esfuma, mas eu gosto mesmo dele para marcar, tá? Desenho de queixo, papada, contorno de couro cabeludo. Ele é um pincel muito versátil e esse desenho dele é o que facilita muito esse processo das marcações, seja para quem quer fazer uma marcação mais definida e depois esfumar, ou para quem quer fazer duas marcações de contorno, tá? É um pincel bem especial, esse tratamento dele foi um tratamento chato de conseguir, porque eu não queria polir ele, para que ele fosse realmente um produto mais versátil e se adaptasse a diferentes técnicas da maquiagem, tá? Então conheça o valoriza o CS30 porque esse deu trabalho. O CS27, gente, eu não vou te dizer assim que o corte dele até que não foi tão trabalhoso. O que foi mais trabalhoso mesmo foi polir esse tanto de cerda aqui, ó. Esse tamanho de cerda. Ele tem alto polimento também, tá? Assim como os outros pincéis de pele, mas por ter pouquíssimas cerdas, olha como ele é fininho, gente. Ele deu trabalho pra chegar nesse nível de polimento. Ele é um pincel de precisão pra contorno. Eu tô usando só contorno seco nas imagens, mas ele funciona com seco e com molhado. Eu quis trazer o contorno seco, porque é muito difícil tu conseguir essa intensidade de marcação, né, com contorno seco. A gente consegue normalmente com base, com corretivo ou com um contorno cremoso. Esse pincel consegue te dar esse nível de definição, tá? Então tu consegue fazer recortes muito precisos em áreas menores, como nariz, que tu tem que cuidar muito onde tu vai recortar para não distorcer a imagem final da maquiagem, recorte de olho, recorte de boca, recorte de queixo. Então é um pincel bem interessante e bem necessário, eu diria, até para quem valoriza muito técnicas de preparação de pele e contorno. Então, pra quem aí é amante de contorno de nariz, principalmente, mas recomendo, viu? E o pincel mais pedido por vocês em todos esses anos de desenvolvimento para que fosse vendido individualmente, em alguns momentos ele foi vendido individualmente porque tinha quebra de kit, a gente conseguia colocar às vezes na seção de garimpo, mas ele não era um pincel continuado na nossa linha individual. Não era, agora é. Finalmente nós temos um pincel de precisão de cerdas naturais que vocês tanto pediam, gente. A gente tinha este pincel no kit Pro, porém menor um pouco, com menos densidade de cerdas, e tinha ele no kit Áurea, porém cerdas cruas, não tratadas. Ele agora veio tratado, tá com uma densidade bem bacana e ó, nível de precisão. Ele não pode ser molengão pra te dar precisão. E aí tu vai conseguir maquiar direitinho a cantinho, linha interna, abaixo dos cílios, esfumar, fazer movimentos mais precisos quando tu precisa da precisão e do esfumado ao mesmo tempo. Finalmente, tá? Esse aqui é o CN35, pra quem
estava aguardando. Ele chegou, o nosso pincel de precisão avulso. Amém. Eu sei, vocês queriam muito, eu também queria. Agora temos 5 novos pincéis, gente. Deixa eu contar pra vocês, o desafio de importar em plena pandemia foi beirando o desespero em alguns momentos, assim, porque a minha fábrica fechou antes da pandemia chegar aqui no Brasil e a gente ficou totalmente sem notícias do que estava acontecendo. E nós já tínhamos pago toda a importação, uma importação gigantesca, eu acho que a maior importação que a LF Pro já fez, assim. E foram dias bastante angustiantes até a gente saber qual seria o desfecho disso. Tipo, realmente era a saúde da minha empresa que estava em risco. E eu apostei muito nisso e foram pincéis, todos eles, né, gente? Toda a gama dos últimos lançamentos, pra quem tá perdido, dá uma procuradinha aqui nos vídeos mais antiguinhos dos nossos últimos lançamentos, dos últimos meses, né? Foi uma importação muito grande e muito arriscada e eu persisti muito porque era uma coisa que eu queria muito que a minha linha tivesse pincéis individuais de nível profissional e que fosse bonito, né, gente? Porque, tipo assim, tá chique demais esse pincel, né? Tamanho bem bacana pra quem leva case de trabalho. Eu acho aqueles pincéis muito grandes e muito pesados também, eu acho que acaba atrapalhando. E na automaquiagem, vocês sempre comentavam que tinham dificuldade porque ficava batendo o cabo do pincel no espelho, então foi todo um cuidado que a gente teve para que eles viessem num tamanho que suprisse as necessidades do profissional, na praticidade na hora de se deslocar com os produtos, né, e peso principalmente, e na automaquiagem para que ele também facilitasse esse processo. Então são vários pequenos detalhes que a gente vai pensando e vai colocando no papel e, enfim, um dia eu faço um vídeo sobre esses bastidores muito doidos que é desenvolver produto, importar, enfim, lançar. É louco, gente, é insano, vou dizer pra vocês, tá? Ó, esse nem era um vídeo de apresentação, mas já vou apresentar as 3 novas cores dos batons Confi. A gente tem a linha Super Matte, que são batons bem secos, super pigmentados, com alta cobertura, e a gente tem a linha Confi, que são batons que deixam um efeito acabamento mate, opaco, fosco, porém textura mega confortável. Temos 3 tons a pedidos de vocês, vou botar na ordem o Olivia, que é um tom de boca bem frio, assim, levemente acinzentado. A gente não tinha nada com esse fundo na linha Confi. Tem o Miranda, mas o Miranda é muito mais aberto, esse é mais fechado, assim, é muito chique, muito sofisticado esse batom, porque apesar dele ter esse tom, assim, meio diferente, ele ainda se mantém na neutralidade, ele ainda entra na família dos neutros, né? O Mia, que é um tom de boca bem tradicional. Eu tava muito empenhada em trazer esse tom pra nossa linha, justamente por ele ser muito tradicional, assim, uma cor muito versátil e atemporal. É o verdadeiro aquele tom de boca rosado, sabe? Bem atemporal mesmo, com um fundo um pouco mais quente. Eu adoro essa cor e é uma cor bem difícil de achar, porque a moda foi tirando esse batom meio que de escanteio pra trazer cores mais acinzentadas, os nudes, os intensos, e uma cor tão tradicional e tão usável, realmente a gente quase não vê mais as marcas lançando. Por exemplo, eu fui lá bater o pé e consegui trazer o Mia. Vocês vão ouvir falar muito desse batom, vocês vão ver. E por fim, o que eu tô usando, que é o Briana, que é esse tom doce, meigo, um rosa bem feminino, bem delicado, mas não é aquele rosa caricato, tá? Vocês ainda vão conseguir jogar muito esse rosa, tanto nas maquiagens de dia a dia, quanto nas maquiagens de noite. Ele não é um rosa tendência, ele é também um rosa bem atemporal, porém um pouco mais aberto, né? Um pigmento mais feliz, eu diria até. Tá, queridas? Tudo disponível na LF Pro, com desconto de lançamento, acredito eu. Essa parte eu nem quero saber, na verdade, né? Eu vim aqui só exibir meus filhos, os nossos lançamentos, porque se eles estão aqui há tantos anos, se eu tô aqui há tantos anos desenvolvendo, criando e colocando produto no mercado, é porque vocês estão aí prestigiando e torcendo por mim, né? Tem link da LF Pro aqui no box de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu tô aqui a todo vapor trabalhando os próximos lançamentos, em desenvolvimento de muitas coisas bacanas para 2021, mergulhada realmente nesse universo e cada vez mais encantada. E motivada por vocês, é importante dizer isso. Tá? Vou lá, então, ler teus comentários que tu vai deixar aqui embaixo, curtir tudo com o maior carinho. A gente se fala muito em breve no próximo vídeo, eu tô de volta, até lá!